24. Diz assim: de Mileto mandou a Éfeso chamar os anciãos da igreja, e logo que chegaram junto dele, disse-lhes: vós bem sabeis, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, como em todo esse tempo me portei no meio de vós, servindo ao Senhor com toda a humildade e com muitas lágrimas e tentações, que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. Como nada que útil seja, deixei de vos anunciar e ensinar publicamente pelas casas, testificando tanto aos judeus como aos gregos a conversão a Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, eis que, ligado eu pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que lá há de me acontecer, senão que o Espírito Santo de cidade em cidade me revela, dizendo que me esperam prisões e tribulações. Mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Amém. Pode sentar-se, querido. Quando o pastor Francis me mandou uma mensagem hoje, me pedindo para trazer um estudo, um ensinamento hoje, no nosso culto de ensino, uma pergunta me veio ao coração, e eu juro que eu tentei falar sobre uma outra coisa, mas essa pergunta, que é o tema do nosso estudo hoje, pulou em cima de mim como garras. Eu não pude fugir. Uma das perguntas que eu recebo muito é a seguinte: pastor, como eu sei a vontade de Deus? Como saber qual é a vontade de Deus para a minha vida? É uma das perguntas que recorrentemente eu ouço de pessoas quando tem principalmente uma decisão para tomar, quando elas estão diante de um momento de escolha na vida. A grande pergunta que elas fazem é: como saber a vontade de Deus? Como saber o que Deus quer para a minha vida? E é verdade que a maioria dos cristãos, eles não querem errar. Eles não querem tomar uma decisão fora da vontade de Deus. Eles não querem escolher pela sua própria vontade e lá na frente descobrirem que tomaram a decisão errada. Por isso, talvez dos grandes dilemas, como eu disse, uma pergunta que sempre me fazem. Dá um exemplo para vocês. Uma pessoa chegou em mim e disse para mim assim: pastor, fizeram uma oferta de compra no meu apartamento. Eu tenho um apartamento, eu moro nesse apartamento, mas essa pessoa mudou para um outro lugar, enfim, mudou e alugou o apartamento. Estava pagando aluguel e com o apartamento próprio alugado. E aí recebeu uma oferta de compra no apartamento. E essa pessoa falou: pastor, e agora? Como saber se eu vendo ou não vendo? É de Deus? Essa oferta que veio, como saber se ela é de Deus ou não? Devo vender ou não devo? Então, muitas vezes, nós nos deparamos com circunstâncias que precisamos tomar decisões, e vem-nos a pergunta: como saber a vontade de Deus para nós? E eu quero compartilhar com vocês hoje 5 maneiras em que Deus revela a sua vontade para nós. Mas antes de falar sobre as 5 maneiras, eu queria falar algumas coisas a respeito da vontade de Deus. Tá? Antes de falar das 5 maneiras pela qual Deus ele revela a sua vontade a nós, eu quero falar sobre
alguns mitos, tá? Em relação à vontade de Deus. Primeira coisa que a gente precisa saber é que existe a vontade geral de Deus e a vontade específica de Deus. A vontade geral de Deus para nós é aquela que está revelada na sua palavra. Essa é a vontade geral de Deus para nós. Ou seja, tudo que nós precisamos saber da vontade de Deus para nós está aqui. Como chegar no céu, como cuidar da nossa família, como administrar as nossas finanças. A vontade de Deus está aqui, é a vontade geral de Deus para nós. E existe a vontade específica, que é uma vontade diretiva de Deus para nós. É quando Deus ele nos encaminha, é quando Deus ele nos conduz. Vou dar um exemplo bíblico para a gente entender. A vontade de Deus era que Israel, o povo de Israel, ou a família de Jacó, eles crescessem no Egito. Essa era a vontade de Deus. Mas para isso, Deus precisou permitir que José fosse vendido como escravo, fosse vendido pelos próprios irmãos como escravo para os mercadores midianitas, foi levado para o Egito. Lá no Egito ele passou todo um perrengue, vocês já sabem a história, ficou preso injustamente, foi acusado, para depois ele se tornar governador, para depois os irmãos deles vierem ao Egito, e ele como governador, ele trouxe a família dele para o Egito. Por quê? Porque essa era a vontade específica de Deus para Israel. Então, existe a vontade geral de Deus para nós, aquela que está na sua palavra, e existe a vontade específica de Deus para nós, aquela que Deus nos direciona, aquela que Deus nos conduz. Um outro exemplo, o texto que nós lemos aqui, o apóstolo Paulo, ele fala de uma vontade específica de Deus. Ele fala assim, ele reúne os irmãos na igreja lá de Éfeso, que ele já tinha passado 3 anos e meio, evangelizando, cuidando da igreja, discipulando, e agora ele reúne os anciãos da igreja e fala assim, gente, é o seguinte, o Senhor está me direcionando para Jerusalém. Estou indo para Jerusalém. E eu não sei o que vai acontecer. A única coisa que o Espírito Santo me revela é que vai acontecer prisões e açoites em toda a cidade que eu passo. Mas o Senhor está me direcionando para Jerusalém. Então é a vontade específica de Deus. E essa vontade específica de Deus para Paulo era para que ele fosse para Jerusalém e de Jerusalém ele fosse para Roma. Para que ele evangelizasse em Roma. Porque quando ele estava preso em Jerusalém, o Senhor aparece para ele dentro da cela e fala para ele assim, Paulo, não tenha medo. Porque da mesma forma que você testificou de mim em Jerusalém, importa que você testifique de mim em Roma. Ou seja, Deus ele vai mostrando aos poucos a vontade dele, a vontade específica dele para nós. É uma vontade progressiva, é uma vontade que ele não revela tudo, ele vai revelando aos poucos. Amém? Os irmãos estão entendendo? Então tá bom. Então vontade geral, palavra, vontade específica, uma direção diretiva de Deus para a nossa vida. Uma outra coisa importante de mencionar é que a vontade específica de Deus nunca será contrária à sua vontade geral. Vou dar um exemplo. A Bíblia fala assim, 1 Coríntios capítulo 6, fala assim, não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Porque que comunhão há entre a luz e as trevas? Então Paulo está falando sobre um cristão ter um relacionamento amoroso com um não cristão. Jugo desigual. Então ele usa
Paulo usa ali a expressão jugo, né? Que era aquela canga que colocava em cima dos animais, para que os dois levassem a canga e no meio ia arando a terra. Então os bois tinham que ser mais ou menos do mesmo tamanho, tinha que ser ali no mesmo porte para que não tivesse problema. E Paulo usa essa figura de linguagem para falar: não vos prendais, não fique preso a um jugo desigual com os infiéis. Ou seja, se você é um cristão, se você é um servo de Deus, não procure um relacionamento amoroso com alguém que não é cristão. Ele ainda fala, porque que comunhão há entre a luz e as trevas? Ou seja, aí a pessoa, ela conhece alguém, ela está solteira, conhece alguém que não é cristão, e ela vai orar pedindo para Deus confirmar se é dele ou não. Deus nunca vai dizer não, eu estou nesse negócio. Por quê? Porque se ele falar isso, ele está indo contra a palavra dele. Então Deus nunca vai nos dar uma vontade diretiva, específica, que seja contrária à sua vontade geral. Amém? Amém ou não amém? Vou começar a fazer igual o pastor Moreira. Se vocês não responderem amém, eu vou ficar perguntando aqui. Outra coisa relacionada à vontade de Deus é que muita gente pensa, é um mito que se tem, é que a vontade de Deus, ela vai sempre nos levar a ter momentos bons. Vou reformular a frase. É pensar que cumprir a vontade de Deus, eu não vou passar por sofrimento. É um mito que se tem. Não, que se eu for cumprir a vontade de Deus, se o Senhor me revelar a vontade de Deus, eu for cumprir a vontade de Deus, não vai ter problema, eu não vou passar luta, não vai ter dificuldade. Isso é um mito. A Bíblia mostra. Apóstolo Paulo, ele estava indo para Jerusalém por um propósito específico de Deus, o Espírito Santo revelou para ele, e ainda fez mais. Quando ele estava lá em Éfeso, chegou um profeta. E o profeta chegou... Alguém sabe o nome do profeta? Isso, exatamente. Ninguém respondeu nada. Profeta chamado Ágabo. E Ágabo, isso é um ótimo nome, você põe num filho seu, tá? Ágabo chegou lá, pegou uma cinta, amarrou as mãos com aquela cinta e falou assim: assim farão ao dono dessa cinta. Ou seja, vão manietar ele, vão prender ele. E a cinta era de Paulo. Aí os irmãos ainda ficou mais doidos ainda. Falou: não, Paulo, não vai, pelo amor de Deus. Olha aí, o Senhor está revelando que você vai ficar preso. Ele falou assim: se eu estou disposto até a morrer por amor a Cristo, se eu estou disposto até a dar a minha vida pelo Evangelho, pela causa do Evangelho, quanto mais ficar preso. Por quê? Porque ele estava indo por uma vontade específica de Deus para ele, mesmo sabendo que cumprindo a vontade de Deus, aquilo ia causar sofrimento a ele. E quando ele chega em Jerusalém, acontece um alvoroço, um tumulto, e ele fica preso por 2 anos. Por 2 anos dentro de um cárcere, por falar de Jesus. Então, usando mais uma vez o exemplo de José, José estava, mesmo sem saber, cumprindo um propósito específico. Ele estava dentro da vontade de Deus. José lá no Egito estava cumprindo um propósito específico por Deus. Por quê? Aí a revelação que o Senhor dá para ele. Ele levanta pela manhã, 17 anos de idade, senta na mesa e fala: gente, tive um sonho. Sonho? O que você sonhou? Sonhei que 11 feixes de trigo
se encurvavam perante o meu feixe. Aí os 11 irmãos já olhou, já interpretou o sonho na hora. Falou, então quer dizer que nós vamos se encurvar perante você. Ah, tá. Aí ficou ali entre eles. Passou mais uns dias, ele acorda de manhã, gente, tive outro sonho hoje. O que foi? Sonhei que o sol, a lua e 11 estrelas se curvavam perante mim. Aí pronto. Mas o que era aquele sonho? Obrigado. O que era aquele sonho? Por isso que eu uso esse daqui, ó. Esse headset aqui, ó. Porque eu vou falando e vou baixando e não percebo. Aí tem que aumentar lá em cima lá. Mas vamos lá. O que o Senhor estava mostrando para José? O Senhor estava mostrando a vontade específica de Deus que ia acontecer na vida de José. Lá na frente, os seus irmãos, a sua família, iam se encurvar perante ele. Era a vontade específica de Deus para José. Mas isso não isentou José de passar por todo um período de sofrimento, que ele passou até chegar a cumprir o propósito de Deus. Então não pense que você cumprindo a vontade de Deus, que isso vai te isentar de passar por sofrimentos, de passar por momentos de dificuldade. Pelo contrário, às vezes cumprir a vontade de Deus é um chamado para o sofrimento, para abrir mão da minha vontade, para cumprir o propósito e a vontade de Deus.